Graça e paz, que alegria estar aqui e que privilégio estar aqui também. Deus é tão bom que nos possibilitou essa oportunidade. Pastor Ramã é um tremendo homem de Deus. E essa igreja está marcada para mudar essa cidade. Quem crê, diga amém. Fique em pé, diga isso para 3 pessoas. Esta igreja está marcada para mudar essa cidade. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu sei que realmente é um privilégio estar aqui hoje de manhã, depois que tantos homens de Deus passaram por aqui essa semana. Então ministrar é um desafio ao coração de vocês. Todos em pé, em nome de Jesus. Vamos abrir em Atos, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Versículo 4. Estando com eles, diga, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, podem ler todos. Amém? Pode sentar. Continue com a Bíblia aberta aqui. Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje de manhã e estar lançando um livro que nós lançamos lá fora do país, chamado O Poder para Curar. Infelizmente eu tenho poucas unidades, mas aqui tem uma escola de cura, ensinos sobre como você pode ministrar curas e milagres em qualquer lugar, no shopping, rodoviária, dentro do ônibus, dentro da sua casa, e ver grandes milagres de Deus. Amém? Então esse livro realmente é muito importante para você. E esse outro livro que é irmão dele, a cura, a unção e a glória. Amém? Que eu vou falar um pouco sobre nesta manhã. A cura, a unção e a glória. Tenho também acho que outro livro lá sobre oração ou sobre família. Eu gosto também muitos textos sobre família. Tem um livro que eu não trouxe hoje, que se você ler, você casa. E tem uma unção de desencalhamento. É um negócio, é forte o negócio esse. Eu acho que eu trouxe, deve estar ali. Só para maiores de 18 anos. Leu, casou, é uma coisa impressionante e tal, né? Falando nisso, o garoto falou pro tio: tio, você é casado com quem? Aí o tio falou assim: menino, não sou casado não. Aí ele perguntou: então quem é que manda em você? Olha. Dureza, né, irmão? Eu completei 25 anos de casado agora. E diga aleluia. Diga glória a Deus. Aí, então, eu conversando com o apóstolo, ele falou assim: me fala o segredo aí, que 25 anos. Eu falei assim: olha, nos 10 primeiros anos, eu deixei a minha esposa pensar que mandava em mim. E nos outros 15, deixei mandar logo.
Nós agora estamos muito felizes. Realmente casamento custa, né? O garoto perguntou para o pai: pai, quanto custa casar? Ele falou: filho, não me faça essa pergunta, ainda estou calculando. Mas é uma bênção, amém? Todo marido deve levar café da manhã para sua esposa pelo menos cada 10 dias. Eu não ouvi amém. As irmãs digam amém. Café da manhã na cama. Cada 10 dias, isso é lei. Os maridos devem dar por mês pelo menos R$1.000 para sua esposa comprar só sapato. Vai chegar esse tempo. Amém? Vai chegar o tempo que eu vou chegar de: meu bem, toma aqui R$1.000 para você comprar um sapatinho. Quem quer esse tempo? Quem quer ser o maior dizimista da igreja? Porque assim, quanto mais maior o seu dízimo, quer dizer mais que Deus está lhe abençoando. Amém? Quem quer dar o melhor presente para sua esposa? Diga amém. Agora as esposas cuidem bem do seu marido, amém? Escovem os dentes, passem perfume, penteiem o cabelo. De manhã, às vezes a gente levanta, o cabelo delas está assim. Deus é bom. E eu gosto muito de escrever sobre isso. Não sei se está ali, mas tem um livro que eu acho que se você ler, você casa, hein? Depois dos 18 anos. Lá na igreja também é assim. Amém? O tema desse congresso é: recebereis poder. Eu creio no poder de Deus. E eu tenho visto manifestações extraordinárias do poder de Deus. O poder de Deus já está aqui. Quando entrei naquele lugar, havia uma atmosfera da presença aqui. Não estou falando por falar. Há uma atmosfera de glória nessa igreja. E vai aumentar a cada dia. E essa atmosfera vai ser sentida pela vizinhança. Como ondas que vão fluir desse lugar para tocar a vizinhança. Quem crê, aplauda ao Senhor Jesus. Levou a minha água. Levou a minha água. E agora? Não tomei água do batismo não, né? Não, tem igreja, né, que o pastor foi numa igreja, que batiza por aspersão aí. Aspersão é só um pinguinho da água, né? Aí o pastor estava com sede, e viu um copo d'água assim. Aí ele tomou. Aí alguém gritou: lá se foi a água do batismo. Há uma atmosfera de glória aqui, amém? Meu filho, quando era criança, o Mateus, ele vivia tentando colocar o dedo no buraco da tomada. Alguma criança da sua casa já tentou fazer isso? O que elas veem naquilo ali que elas querem colocar o dedo lá, não é? Todas as vezes que ele ia tentar colocar o dedo, ele dizia assim: fogo! Ele nunca me acreditou. Um dia, porém, eu ouço o Mateus correndo pela casa: fogo! 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 E ele estava com a faca na mão. Ele não colocou o dedo, ele colocou a faca. Saiu fogo para todo lado. Hoje de manhã nós vamos colocar o dedo no trono de Deus. E vai sair fogo da presença dele. Diga aleluia! Eu gostaria nessa manhã de tentar explicar para você um conceito absolutamente simples na palavra de Deus, que pode revolucionar a sua vida, que está revolucionando a minha vida. Que o poder de Deus, que você hoje pela manhã vai receber, está escondido na presença de Deus. Que se você tiver a presença, você terá o poder. Quando Jesus estava para partir para o Pai, ele diz assim: espere em Jerusalém. Naquele momento, eles haviam estado com ele, com a presença dele, e eles tinham visto muita manifestação de poder, sim ou não? Sim. Então, ele queria garantir que eles não ficassem sem a presença dele. Tanto é que em João 17,
Ele ora assim: Pai, eu oro para que onde eu esteja, estejam eles também, para que vejam a tua glória, a minha glória. Então na presença você tem a glória. Fala para o seu irmão: na presença você tem a glória. E na glória de Deus você tem o poder de Deus. Irmão, eu vou orar por você. Vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque. Abacuque, está na Bíblia esse livro. Capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Se você não sabe, vai lá no sumário, você vai encontrar Abacuque. Capítulo de número 3. Versículo de número 4. Vamos aguardar todos abrirem, porque é muito importante esse texto. E o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, versículo 4. O seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo do seu poder. Ali estava o esconderijo da sua força, em alguns textos. O que ele está dizendo aqui? Que é na luz, aonde o Senhor habita, que está o esconderijo do poder de Deus. Se você quer experimentar um nível maior do poder de Deus, você precisa ter um nível maior de intimidade com a presença do Deus desse poder. Amém? Então Jesus diz: aguardem em Jerusalém e recebereis o quê? Poder. Quando vocês vão receber poder? Quando o Espírito Santo vier. Quando a presença vier, o poder nascerá, o poder fluirá, o poder brotará. Se você precisa de poder para curar você, restaurar você, mudar a tua história, você precisa do Espírito Santo. Você precisa ansiar pelo Espírito Santo. Então, em Atos capítulo de número 2, o poder de Deus se manifesta quando? Quando o Espírito Santo vem. Sim ou não, amados? O texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios da presença, o poder foi liberado. Eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Pedro ganhou uma ousadia que ele não tinha, ficou em pé e pregou, e cerca de 3.000 pessoas se converteram. Quando a igreja buscar a presença, a igreja crescerá e o poder vai aumentar. Diga amém. Eu estava agora ministrando fora do país, numa cidade chamada Framingham. Veio uma mulher, ela estava nas mãos de muitos médicos, com um problema crônico nos músculos, na estrutura óssea dela, com dor permanente, dor contínua. E eu não podia fazer nada. Ela chegou, disse que passou o dia todo com dor. Ela não conseguiu levantar da cama direito, mas uma voz disse para ela ir ao culto naquela noite. Eram umas 80 pessoas. Então eu convidei as pessoas para virem à frente para a fila de cura. Esta mulher veio com dores terríveis, com esse problema, tratado com muitos médicos, medicamentos. E então eu convidei a presença do Espírito Santo. Eu disse: querido e doce Espírito, flui nesse lugar. E uma doce presença veio. Apesar de ser doce, é como mel, é poderoso. Você sabe que o mel é poderoso. É um dos recursos da medicina natural mais poderosos que existe na terra. A doçura não impede o poder. Às vezes o poder flui na doçura. Sim ou não? O fruto do Espírito é mansidão. Os mansos são mais poderosos que os violentos. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, a presença foi perceptível. Sabe quando alguém passa e está com um perfume gostoso? E você sente o perfume.
Sabe quando alguém passa e você sente o calor dessa pessoa? Você já teve essa experiência? Parece que o Senhor passou ali naquela noite. Várias pessoas começaram a chorar. Havia uma senhora que quebrou a clavícula e não conseguia levantar o braço. Esposa de um pastor muito famoso no Brasil, plantou muitas igrejas. Ela estava lá também. Ela começou então a cantar em outras línguas. A presença tomou conta do coração dela. E enquanto ela cantava, levantou as duas mãos. Enquanto a presença foi alimentada, o poder foi desatado. E aquela outra moça que estava ali começou a chorar, caiu, começou a vomitar muito, mas muito. Eu nunca vi algo assim. Olha que a gente faz o encontro com Deus e você fala lá: Satanás, sai! Diabo, capeta, capilenga, capirogo, tua parentela inteira, vai saindo. A gente ora para as doenças aiadas sair tudo, né? Tem uma turma de doença, é tudo do mesmo parente. Rinite, tendinite, artrite, sinusite, bronquite. Olha só essa família. Irmão, a gente tem que expulsar essa família do nosso meio. E ela caiu. Uma onda de eletricidade estava sobre ela, porque na presença há poder. Fala para o seu irmão: na presença há poder. E ela foi chacoalhada, gritou e levantou, totalmente curada. Vamos aplaudir ao Senhor. A presença veio e com ela o poder. O texto diz que o poder está escondido na presença. Diga: o poder está escondido na presença. Está escondido na luz. Quanto mais na luz você estiver, quanto mais na presença você estiver, mais o poder de Deus você vai experimentar na sua vida. D.L. Moody, ele estava buscando muito o poder de Deus. Ele estava passando noites em oração, tempo na presença. Um dia ele estava andando pelas ruas de Nova York. O poder veio sobre ele, repentinamente. Diga: repentinamente. Veja que o livro de Atos 2 diz repentinamente. É uma coisa que você não espera, não aguarda. Deus sempre chega de surpresa. Ele diz: estou aqui. E quando ele vem, a cura vem, a unção vem, a capacitação vem. É tão forte. Hernandes Dias Lopes, num dos livros, descreve a experiência do D.L. Moody. D.L. Moody foi um homem que até os 16 anos não foi à escola. O pai dele era falido financeiramente. Ele perdeu o pai logo na infância. E ele foi para Boston se tornar um vendedor de sapatos. Então, você sabe, era uma pessoa do interior dos Estados Unidos da América. Mas naquele dia o poder veio sobre ele. Então era tão forte que ele não conseguia andar direito. Aí ele correu para uma casa, se ajoelhou e ele começou a clamar para Deus parar, senão ele ia morrer. Querido, há doses do poder de Deus que dá a impressão que nós vamos morrer. Mas que bom se morresse, porque se morrer vai renascer numa nova vida para a glória do seu nome. Ele levantou dali e este homem levou para Jesus cerca de 500 mil pessoas, numa época que não tinha a mídia que nós conhecemos. Somente no poder de Deus, somente no poder do Espírito Santo, a igreja em 30 anos, no máximo 50 anos, tocou o mundo da sua época. Nossas igrejas estão esperando mais poder, precisam de mais poder. Você precisa de mais poder, e só receberá poder se você estiver na presença de Deus. Amém? No sábado nós estávamos ministrando a escola de cura. No final veio uma mulher. Cortou o coração a situação dessa mulher. Mais ou menos 10 anos usando fraldas. Pense numa senhora, boa aparência, 10 anos, indo ao banheiro 35 vezes por dia. Você já pensou o que significa isso? A humilhação, a situação dela. Sem dormir direito à noite e com uma dor terrível na bexiga. Ela disse que a dor é tão forte
tão forte, que às vezes ela diz que às vezes perderia o sentido. 10 anos nessa vida miserável. Então no final, ela quis contar a parte, o problema dela. Fomos numa sala e nós convidamos o Santo Espírito de Deus para vir sobre ela. Quando o Espírito Santo veio sobre ela, o poder maligno que a segurava por 10 anos soltou-a. Ela começou a colocar para fora a enfermidade. Isso foi sexta-noite. No sábado à noite ela estava no culto novamente. Ela disse: pastor, eu dormi a noite inteira. Eu fui só 5 vezes ao banheiro hoje. Eu falei: eu fui 7. E a dor praticamente desapareceu. Vamos aplaudir ao Senhor. Imagina uma pessoa com uma enfermidade dessa natureza sendo liberto só pelo poder que sai da presença de Deus. Imagine esta igreja cheia da presença. A pessoa vai pisar na porta e já vai ser curada. Minha cunhada estava com um problema no útero, uma dor terrível durante todo o dia. E ela então foi para a igreja às 6 horas. Quando ela pisou na porta, a dor sumiu. Foi curada. Um homem numa igreja onde nós estávamos ministrando, a presença veio muito forte naquele dia. Depois teve um outro culto. Nesse outro culto, o homem chegou com a bacia deslocada. Você sabe, é um problema sério isso. Quando ele entrou no ambiente, a bacia foi para o lugar. Você crê em milagres? Um outro homem que teve um acidente automobilístico, afetou a espinha, com uma dor terrível, ouviu falar da reunião, foi. Quando ele pisou no estacionamento da igreja, a dor começou a diminuir. Conforme ele caminhava em direção ao local do culto, a dor foi diminuindo. Quando ele pisou no local do culto, ele foi curado. Diga amém. Imagine quando a presença for algo íntimo do seu coração. Não vai ser tremendo? Vai ser extraordinário. Então eu quero te dar aqui, irmão, em nome de Jesus, 3 passos para que a presença de Deus flua na sua vida de uma forma tremenda e você venha experimentar o poder de Deus. Em primeiro lugar, você deve aguardar na presença. Diga comigo, aguardar. O texto que Jesus falou assim: espere em Jerusalém, aguarde em Jerusalém. Por vários dias eles ficaram ali. Eram 500 pessoas que viram o Senhor ressuscitado. Sim ou não? Somente 120 teve disposição de aguardar, de investir tempo na presença, de ficar no cenáculo, de aguardar a promessa, a chegada do Espírito Santo e com ele o poder de Deus. Amém? Diz que quando você fosse batizado, seria batizado com a presença, com o Espírito Santo, e então você receberia poder. Cerca de 380 não receberam, 120 recebeu. Quem é que recebeu? Quem investiu tempo na presença. Sabe, no projeto das nossas casas, nós construímos uma casa, um lugar para o carro. Não tem um lugar para o carro? Tem. Lá em casa tem um lugar para o carro e para as plantas da minha esposa. E eu tenho que mirar 1 metro longe das plantas. Como eu disse aqui, minha esposa me chama de Q e eu chamo a minha esposa de K. Q é querido, K é calma, meu bem. A bichinha eu vou te falar, meu. Mulher com bigode nem o diabo pode, irmão. O negócio é forte. Temos um lugar para o carro, sim ou não? Temos um lugar para receber a visita, a sala de estar, a visita, não é verdade? Nós temos um lugar para cozinhar, a cozinha, e as mulheres gostam de colocar vaso na cozinha, olha aí, né? Armários bonitos, sim ou não?
né? Eu não sei se eu contei aqui que quando eu completei 21 anos de casado, eu cometi 3 erros que nenhum marido pode cometer. Eu contei isso aqui? Então, meu filho chegou e falou assim: pai, você sabe que dia é hoje? Eu falei: que mês é hoje? Porque estava muitas, né, sim, trabalho. Aí eu já lembrei: meu Deus, é o dia do aniversário de casamento. Primeiro erro que nenhum homem pode cometer. Maridos, nunca esqueçam data de aniversário. Data de aniversário de casamento, muito menos. Eu tinha uma visita para um discípulo, desmarquei. Aí minha esposa estava lá na cozinha, eu cheguei e falei assim: meu bem, você estragou tudo. Porque eu sabia que foi ela que deu o toque para o Mateus. Eu tinha até uma surpresa para você. Não vem com essa conversa não. E já foi pisando duro assim. Eu não sei porque quando a pessoa fica assim chateada, pisa duro, já viu não? E se joga no sofá. Se jogou no sofá. Eu falei: meu bem, hoje a noite é nossa. Aí ela falou assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas como ela é uma mulher de Deus, o Espírito Santo a convenceu. Ela então foi lá e pegou o meu presente, que foi um chinelo especial, sabe assim, sandália, com uma camurça, irmão. Quando eu calcei, fez assim. Uma irmã, depois foi à nossa igreja grávida. Falei: querida, irmã, vem cá, usa isso aqui. O marido dela estava do lado. Aí ela começou a andar e falou: meu bem, compra uma para mim, dá até sono. Você vê, irmão, como minha esposa caprichou. E uma bermuda assim, sabe? E eu não tinha nada nas mãos. No outro dia, eu cometi o segundo erro que nenhum marido pode. Pensei: vou comprar um super presente para minha esposa. Então eu falei com o Lucas: Lucas, meu filho menor, vamos comigo ao shopping. Aí eu vou comprar o presente da sua mãe, você fica com... As mulheres são muito inteligentes, irmãos. Porque no fundo ela sabia que eu ia comprar algum presente para ela. Aí, enquanto ela foi lá com o Lucas, eu me lembrei que ela tinha falado do fogão. Amar, não faça isso. Ela tinha falado do fogão há um mês atrás, assim. E eu fui então, e eu tinha um dinheiro tal, vou comprar um fogão à vista para minha esposa. Cometi o terceiro erro: escolher o fogão. Eu olhei um aqui assim que parecia uma espaçonave. Então acho que esse é o fogão que ela vai gostar, bonito e tal. Como é que acende? Você só move o pensamento assim. Pensa no fogão, irmão. Aí eu comprei, eu estou todo feliz assim, vou arrebentar e tal. Quando eu cheguei perto dela, ela me xerocou de cima e embaixo. Não falou nada, né? Só que ela falou assim: não me venha com geladeira nem fogão, hein? Falei: meu Deus, que poder, que revelação. Eu falei: mas meu bem, é só um fogão lindo, maravilhoso. Eu não acredito que você comprou um fogão para mim. No outro dia, levei ao mercado, porque eu quero ir morar no céu, então eu levo a minha esposa ao mercado. Amém? Maridos, levem a sua esposa ao mercado. Dá R$2.000 só para fazer compra. Diga amém. Aí então esperei ela entrar lá no mercado, fui ao shopping. Ela estava precisando de uma aliança nova, comprei uma aliança nova. Dei um trato na minha, mandei dar uma geral, né? Aí estava uns 33 graus assim, janeiro, você sabe, muito quente. Ajudei a colocar as compras no carro. Desliguei o ar-condicionado, fechei o vidro. A temperatura subiu para 50 graus. Ela olhou para mim, aí eu abri. Ela olhou e falou: não precisava. Quando as mulheres falarem não precisa, é porque precisa. Não precisava. Aí rolou um beijo, foi para 100 graus. Diga amém. O que eu estava falando mesmo? O bom é ser dirigido pelo Espírito Santo, que você vai na onda, não vai não?
Ah, ok. Você tem um lugar até para o fogão. Não tem? Lá em casa tem um lugar para o fogão. Tem um lugar para a geladeira. A gente foi comprar uma geladeira agora, não coube. Diga aleluia, irmão. Fala para o seu irmão, as coisas vão aumentar na sua vida. Amém? Tem um quarto para você dormir com a cama. Tem até um quarto para o cachorro, irmão. Eu tinha um cachorro maravilhoso, o nome dele é Beethoven. Todo dia eu acordava com ele tocando uma sinfonia. Latindo. Ficou ceguinho. Está no céu dos cachorros. Era crente, foi à igreja várias vezes. A gente chegava, daqui a pouco está o Beethoven chegando lá. Lá em casa tem uma casinha para o cachorro. Qual é o lugar da tua casa para o Espírito Santo? Nós investimos tempo na sala, investimos tempo na cozinha, investimos tempo no quarto. Nossa vida gira em torno de uma administração diária e doméstica, em função de nós mesmos. Mas nós estamos vivendo um tempo novo, em que homens e mulheres estão apaixonados pela presença, e estão já construindo suas casas, com uma sala de oração dentro da sua casa. Eu tenho conhecido um grande apóstolo, a Vitória da Conquista. Eu quero apresentar a vocês 4.000 membros. Um dia ele percebeu que ele precisava mais da presença, que ele precisava da presença na intimidade. Então ele separou um quarto da casa dele, tirou tudo que tinha. E assim como a gente vai e ornamenta a sala, o nosso quarto, ele ornamentou aquela sala para atrair a presença de Deus. Colocou um tapete para ficar lá, a Bíblia, e uma vez por semana ele passa o dia todo só com o Senhor. Por que eu comecei falando de casamento? Porque quantas vezes a gente diz para a esposa: querida, vamos passar um dia juntos. Nós investimos no relacionamento, porque nós sabemos que o investimento no relacionamento garante a sobrevivência do casamento no mundo em que o casamento é tão atacado. O investimento na presença do Espírito Santo garante a sobrevivência do poder de Deus no mundo onde o diabo tenta roubar isso de nós. Sim ou não, amados? Então, a partir de dezembro, eu comecei a tirar noites inteiras só com o Senhor. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou para a igreja. E fico lá, das 11 da meia-noite até as 6 da manhã, sem dormir, só com o Espírito Santo. O sono foi embora. Antigamente fazer vigília era um negócio assim. Mas sabe quando você está apaixonado, você fica com a pessoa que você ama, passa 5 horas e você nem sente. Então vai chegando um tempo que você já entra na presença e começa a chorar. Você já entra na presença e o poder vem. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Porque o poder está escondido na presença. Fala de novo isso para o seu irmão. O poder está escondido na presença. A presença do Espírito Santo veio para aqueles que estavam em Jerusalém. O poder veio com a presença. E eu tenho percebido uma nítida mudança nos meus pensamentos, no meu emocional, nos meus relacionamentos domésticos, na igreja. E também tenho percebido uma mudança no nível dos milagres. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Quantos já ouviram falar de lúpus? Lúpus é considerado uma doença incurável. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que tem lúpus tem todo o seu sistema nervoso afetado, passa a ter dores no corpo inteiro, e o lúpus vai matando a sensibilidade do seu corpo e traz tanta dor às suas mãos e aos seus braços, que te impede de fazer as atividades normais da vida, e te joga num profundo estado de depressão, porque o lúpus ataca a sua vida neurológica, o seu cérebro. É uma doença cruel, é uma doença letal, impiedosa, e ela é progressiva.
Lupus. Nós estávamos há 2 meses mais ou menos numa igreja em Minas. E então na sexta-feira à noite chamamos as pessoas para a fila de cura. E convidamos o Senhor para vir e agir. A presença veio. Muitas pessoas estavam ali, foram tocadas. E no outro dia, o Senhor operou tremendamente naquele lugar. Uma mulher que estava há 26 anos com dor, trauma de parto, com uma perna mais curta que a outra. Jesus tocou-a, ajustou a perna e tirou toda a dor dela. Ela não era crente, passou a testemunhar e trouxe muitas pessoas para a igreja. Diga amém. Mas aí veio essa mulher e disse assim: eu preciso dar um testemunho, que até ontem eu estava com lupus. Eu não conseguia dormir à noite. Eu não conseguia lavar a louça. Hoje eu lavei a louça, aleluia. Eu nunca vi uma mulher dando aleluia porque lavou a louça. Diz: hoje eu varri a casa, glória a Deus. Nunca vi ninguém dando glória a Deus porque varreu a casa. Ela diz: toda dor se foi. Eu dormi, estou com a vida normal. Vamos aplaudir ao Rei. Diga aleluia! É o terceiro caso de lupus que está sendo curado. Tem um amigo que tem investido tempo na presença. Em 9 dias ele orou, 32 cegos enxergaram. Diga glória a Deus. Inclusive cego de nascença. Nós estamos vivendo as vésperas da chamada lua de sangue. Não sei se Ramá está sabendo disso. Lua de sangue. A profecia diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Mostrarei sinais no céu, e a lua se tornará em sangue. A lua de sangue já aconteceu algumas vezes na história da humanidade. Por exemplo, em 1906, quando teve uma dessas luas, o Espírito Santo veio com poder. Houve 2 grandes avivamentos. E a primeira migração de Israel foi para a Palestina. Quando isso acontece, afeta-se a história humana, a história de Israel e o mover do Espírito Santo na terra. Porque o mover do Espírito Santo está associado ao vento. Em 48, quando houve uma segunda dessas, o povo de Israel foi para a Palestina e instaurou-se o Estado de Israel. Sim ou não, amados? E um grande mover de Deus foi liberado sobre a terra, a chamada segunda onda do Espírito Santo, o mover de curas e milagres. Foi quando Deus levantou William Branham, Oral Roberts, estava levantando Benny Hinn, levantou Catherine Kuhlman, T.L. Osborne, todos os mentores de área de curas e milagres, e homens que oraram para que houvesse um grande avivamento na terra, e que desencadeou grandes avivamentos como da Argentina, da América Latina hoje, do Egito hoje, da Ásia hoje, e Toronto foi daquela época. E agora, nesta ocasião da Páscoa, nós estamos às vésperas de uma nova lua de sangue. É uma espécie de um eclipse. Quantos estão me acompanhando? Digam amém. Digam amém. E a Páscoa na história do povo de Deus sempre antecedeu grandes manifestações de sinais e maravilhas da parte do Senhor. Quando houve a Páscoa em Êxodo capítulo de número 12 e 13, o Senhor manteve a luz na casa dos filhos de Israel, e o Senhor com mão forte tirou o seu povo daquela terra e abriu o mar vermelho, e então chegou a Shekinah, a nuvem de glória de Deus. Nunca se ouviu falar em tantos sinais, prodígios e maravilhas como naquele momento. E quando o povo entrou na terra da Palestina, em Canaã, às vésperas da conquista de Jericó, eles cearam com a comemoração da Páscoa. Eu quero proclamar nesta manhã que nesta Páscoa vai haver um rompimento do poder de Deus. Diga aleluia. Na semana que vem será essa Páscoa. Passa essa semana em jejum, passa em oração,
busque a presença, porque Deus nesse tempo está disposto a liberar sua presença, e com Ele o seu poder. Nós veremos grandes sinais e maravilhas. As enfermidades não resistirão ao poder de Deus. O cristianismo vai crescer como nunca. Amém? Quanto mais o mal avança, mais a igreja reage, mais a igreja avança sobre a terra. Então invista tempo. Eu comecei a investir tempo, e agora eu vou investir um dia da semana. Já vou começar, sem atender telefones, sem atender ninguém. Spurgeon estava orando todos os sábados, ele tirava o dia todo na presença de Deus. E aí um homem veio falar com Spurgeon. Ele estava na sala de oração. A empregada foi atender, e o homem disse assim: olha, fale para o Spurgeon que eu preciso falar com ele. Ele está orando. Fala com o Spurgeon que o servo do Senhor está aqui. Então ela foi, bateu na porta. Spurgeon, o homem disse que é o servo do Senhor que quer falar com você. Aí ele respondeu: fala que eu estou com o Senhor do servo e não posso falar com ele. Quando o David Young Cho começou a dedicar mais tempo com Deus, a igreja cresceu mais. Mais milagres aconteceram. Tem um livro, 50 anos, né, que fala sobre isso. E ele, uma vez, recebeu o presidente da Coreia do Sul, mas estava em oração e não foi atender. Depois o presidente falou assim: como você não foi atender? É porque eu estava com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Então, se você alimentar a presença, o poder virá. Amém? Amém? Diga amém. Em segundo e último lugar, em primeiro lugar, você precisa perseverar, cultivar a presença, desejar essa presença. E eu quero dizer aqui que o poder não vem só para curar, mas o poder vem para dar habilidades. Sim ou não? O poder vem para equipar você com dons sobrenaturais. Hoje de manhã nós vamos orar para que você tenha sede e fome da presença, e o poder venha sobre a sua vida, para curar você de qualquer enfermidade. Amém? Para que você receba mais do Senhor, para fazer mais para o Senhor. Fale para o seu irmão: se você deseja algo que Deus nunca fez na sua vida, fale para ele. Faça para Deus algo que você nunca fez. Aquele relógio está parado, ele está me ajudando na pregação, né? Eu comecei a pregar às 10, ainda são 10. Nós entramos no tempo da eternidade aqui, ó. O sol parou. Mas eu vou terminar agora. Em primeiro lugar, você tem que investir tempo na presença. Diga amém. Você precisa investir tempo na presença. Diga amém. Diga isso para 3 pessoas: você precisa investir tempo na presença. Abra sua Bíblia nesse momento. Eu vou ler esse texto, vou falar o segundo e último ponto e vou concluir. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Versículo de número 18. Eu vejo os seus caminhos, e os sararei, também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolações aos seus pranteadores. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Olha aqui, para terminar, está falando do Senhor que habita nos lugares altos, sim ou não? Não é isso que diz o texto? Mas Ele habita também com o contrito de coração, ok? Amém? Quando Ele diz que Ele habita, então Ele traz o que Ele é na terra, sim ou não? Então a primeira coisa é você ser contrito de coração na presença. Aí Ele vem, a presença dEle vem, e Ele te sara, e Ele te guia. Está tudo no texto aí.
Nós não vamos pregar sobre isso. Então, a segunda coisa é você fazer um propósito pessoal, independente do seu pastor, do seu líder, da sua pastora, do apóstolo, do irmão, do pai, da mãe, do tio, da tia, enfim, do cachorrinho. Você elevar a relação com o céu num nível maior do que você está hoje. Amém? Deixa eu explicar para você. Isaías capítulo de número 35 diz assim: e verão a glória do Senhor. Está escrito lá. E a areia esbraseada vai se tornar uma fonte de água. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar. Quando que isso vai acontecer? Quando você ver a glória. Então você entra na presença, mas você não fica só na presença, você quer a glória de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Quando Moisés, o Senhor falou para Moisés: pega os cajados, põe na tenda da presença, que eu virei, a minha glória vai vir. Eles colocaram na tenda da presença, o poder foi manifestado, em uma noite, floresceu e frutificou. Vamos aplaudir ao Senhor. Em uma noite, floresceu e frutificou. Mas eles pegaram aquele cajado e colocaram na arca da aliança, no núcleo da arca. A arca era o símbolo da glória no Antigo Testamento, e ali ele foi preservado. Deixa eu dizer, Deus não quer que você só tenha a presença, Deus quer te envolver com glória. Não só para você experimentar o poder num culto, entende não? Num dia de quebrantamento, mas você seja um instrumento do poder. Há pessoas que veem a nuvem, há pessoas que há pessoas que entram na nuvem. Pessoas que veem a nuvem, veem os milagres. Pessoas que estão debaixo da nuvem recebem milagres. Mas pessoas que entram na nuvem operam milagres. Você sair daqui hoje de manhã dizendo assim: Senhor, eu quero o teu poder porque eu quero a presença. Mas eu quero mais do que isso, eu quero viver envolto na sua glória. Eu estou insatisfeito, eu quero subir. Eu estou com aquele que habita nas maiores alturas. E lá em Isaías 35 diz: há um caminho santo que nem o louco errará. Mas quero te dizer uma coisa: quem tem juízo erra. Porque às vezes você tem que chegar no nível de perda do juízo. Perda do juízo de ficar uma noite inteira de oração e depois ir trabalhar no outro dia. Perda do juízo de não racionalizar tanto, de simplesmente crer e se lançar. Porque o louco é assim, não é verdade? O louco não erra. Queridos, eu pego toda a minha bagagem teológica, toda a bagagem de experiência. Quando entro na presença, sou como uma criança, ou estou num congresso para receber como uma criança, porque eu nunca sei o que Deus pode fazer, porque Ele sempre tem mais para fazer. Sabe o que acontece? Vem línguas de fogo ali, o poder desce, só que eles saem dali, e a glória de Deus vai com eles, e eles revolucionam Jerusalém, depois Samaria, depois a Ásia Menor, e eles oram pelos enfermos, e os enfermos são curados. Eles não só são curados, eles oram para as pessoas serem curadas. Eles não só são libertos, eles oram para as pessoas serem libertas. Nesta manhã, portanto, nós vamos orar para que você seja curado e liberto, mas também para que você saia daqui e seja um agente de Deus para a glória do seu nome. Amém? Vamos ficar em pé.